Vamos lá, pessoal, para mais uma aula. E agora a gente vai observar as informações essenciais e elementares acerca de regência, de transitividade verbal. Vamos falar também, posteriormente, da parte de crase. Então, na tela aí para os senhores. Pessoal, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai entrar numa parte muito importante. No nosso edital aparece exatamente assim: regência verbal e nominal, emprego do sinal indicativo de crase. A gente pode resumir, né? A gente sabe que sim, a gente vai estudar a parte de análise sintática 1. O que é análise sintática 1? É uma análise sintática que envolve período simples, ok? Então a gente vai observar sujeito, verbo, complemento, ou seja, quando é sujeito, quando é um adjunto adverbial, quando é um predicativo, por aí vai. E outra ideia importante é que depois que a gente evoluir para essa parte de regência, né? Então a gente vai trabalhar a transitividade verbal, o início de uma análise sintática, vamos falar de regência verbal e nominal, aí sim a gente consegue aprender crase. Então a gente tem um pré-requisito. Professor, eu achei que crase era só cantar algumas musiquinhas. Eu achei que crase era só decorar aquelas regrinhas e tava tudo certo. Não, gente. Quem não sabe regência não sabe crase. Ponto final. Por quê? Porque a maioria das questões e as questões mais inteligentes que vão aparecer no seu concurso, ela vai exigir de você um conhecimento mais apurado, refinado, de regência. Então, pode ser um verbo, pode ser um nome. Aí vai ser regência verbal ou regência nominal. Vai exigir uma preposição. Preposição a. E vai ter um outro termo que admite um a. E a gente vai ter uma crase obrigatória. A gente vai observar essas nuances, ok? Então vamos lá. Professor, regência verbal e nominal. Aí a gente entra numa parte muito singela da nossa gramática, né? Que é que a gente precisa sim observar a questão de sintase, mas a gente precisa observar léxico também. Ou seja, tanto o léxico, que envolve questões de vocabulário, quanto semântica, que envolve questões de sentido, a gente precisa observar. Porque a depender do emprego do verbo, ele vai ter um sentido XYZ, e aí ele vai ser empregado com uma outra transitividade. Ou seja, vai ser uma outra análise sintática. Tudo isso a gente vai observar. Então vamos lá. O que a gente precisa saber para entender regência? O conceito de regência. Regência é disciplina. Disciplina entra obrigatoriedade. Então pode ter um verbo? Pode ter um verbo que exige uma preposição, assim como pode ter um nome, que também vai exigir uma preposição. Daí entra a obrigatoriedade de se utilizar uma preposição. Tudo depende do que? Da disciplina de um verbo, de um nome, de uma palavra, um termo, vocábulo. Transitividade verbal. Identificar quais são os pronomes pessoais, principalmente quais, gente? Os pronomes oblíquos átonos, que são justamente os nossos pronomes pessoais que podem ser empregados como objeto direto ou objeto indireto. Identificar quais são os pronomes relativos, as regras absolutas de regência tem que estar na ponta da língua. Depois a gente vai entender e identificar os termos do predicado. O que é um adjunto adverbial, o que é um predicativo, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto. Tudo isso a gente tem que aprender para poder compreender com mais maestria regência, tá bom? Então, primeira informação essencial. Professor, o que é um sintagma? Cuidado, gente. Aí o aluno fala, professor, nunca nem ouviu essa palavra na minha vida. Sintagma é um sintagma, aí eu vou falar para você, pode ser uma palavra ou uma expressão que recebe uma análise sintática. Pode ser um verbo, pode ser um adjunto adverbial, pode ser um predicativo. Então vamos ler o conceito da gramática aqui pra gente. Olha só. Todas as vezes que a gente fala de uma unidade linguística composta por um núcleo, pode ser um verbo, pode ser um nome, um adjetivo e outros termos que se unem formando uma locução que estará formando, né, formação da oração, a gente chama de sintagma. Então é um grupo de elementos linguísticos contíguos em um enunciado, ou seja, uma unidade sintática composta por um ou mais, pode ser pode ser mais de um, pode, vocábulos que formam orações. Então, quando a gente separar os sintagmas dentro de um período, a gente vai fazer a análise. Será que é um sujeito? Será que é
adjunto adverbial? Será que é um predicativo? Será que é um verbo? Tudo isso são sintagmas. Será que é um pronome oblíquo átomo, que vai ser ali um objeto direto ou um objeto indireto? Tudo isso a gente vai observar. Então vamos lá. Então, anote. Isso daqui é mais do que importante. Muitas pessoas falam, professor, qual é o objetivo de a gente obedecer essa hierarquia aqui? Existe uma hierarquia, existe uma ordem, existe uma linha de raciocínio que a gente tem que utilizar para encontrar com propriedade a transitividade de um verbo. Para saber o quê? Se é um verbo intransitivo, se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, se é um verbo transitivo direto e indireto, se é um verbo de ligação. E essa linha de raciocínio, ela tem que ser obedecida. Gente, por favor, é uma hierarquia. Professor, aprendi na escola que a primeira coisa que a gente faz é só perguntar pro verbo. Calma, gente. Aqui na transitividade verbal, a última coisa que a gente vai fazer é perguntar pro verbo. Então, primeiro, a gente encontra o sujeito, que é quando a gente observa quem pratica ou sofre uma ação verbal. Depois, olha só, isso aqui é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vai atrás dos nossos adjuntos adverbiais, que pode ser uma palavra ou uma expressão que vai expressar uma circunstância. Vão responder o quê? Onde, quando, por quê, para quê, o quê, como, por aí vai. Então eu gosto de falar para meus alunos, ó, guarda assim, ó, o PQP. Onde, por quê, quando, para quê, são as principais perguntas que nós fazemos para os adjuntos adverbiais, ok? Depois, no terceiro momento, a gente tem predicativos, que expressam o quê? Qualidade, um estado, uma característica de algum sintagma. Então é o quê? Vai dar um feio, bonito, legal? Ah, são adjetivos também? Sim, predicativos. Por fim, a gente faz a pergunta para o verbo. Então vou sinalizar aqui, ó. Por fim, o que significa isso? A última coisa que a gente vai fazer é perguntar para o verbo. Para quê? Para saber se é um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto, um verbo transitivo direto indireto, um verbo de ligação. Então, olha só. Quando a gente vai declarar algo a alguém, a gente vai ver um complemento de um verbo, que o complemento de um verbo sempre vai ser o quê? Um objeto, ou direto ou indireto, beleza? A gente vai observar outras nuances. A última coisa que a gente vai fazer para encontrar com propriedade e com maestria, com excelência, para não errar, a última coisa que a gente vai fazer é perguntar para o verbo, beleza? Guarde essa informação. Próxima. Hierarquia da transitividade verbal tá aqui, ó. Essa aqui foi a minha estratégia de memorização que eu utilizei. Se você gostou dessa ficha aqui, pode copiar, não tem problema nenhum. Essa ficha não é minha, ela é nossa. Primeiro você encontra o sujeito, depois adjunto adverbial, depois predicativo, por último você pergunta pro verbo. Vamos lá. Professor, mas o que eu preciso guardar? Gente, esse daqui é o primeiro passo. Memorizar a hierarquia da transitividade verbal. Ou seja, o que a gente faz primeiro, o que a gente faz segundo. O segundo passo, pessoal, por favor, na sua prova, se aparecer o, as, o, a, isso daqui nem sempre vai ser artigo. Uai, professor, não é artigo aqui? Não. Ele pode ser empregado como um pronome. Pessoal oblíquo átono. Então eu gosto de falar poa. Porque é uma bonequinha, vocês vão conhecer a poa. Já, já. Então o que são os pronomes oblíquos átomos? São justamente aqueles pronomes oblicados, desviados. É isso que significa. Era para ele ser empregado como um sujeito, como um predicativo, mas aí eles têm aqui um emprego diferente. Ele vai estar empregado ou como objeto direto ou como objeto indireto, e a gente vai observar isso. Professor, mas eu tenho que memorizar exatamente desse jeito? Sim. Se for o, as, a, as, vai ser um objeto direto. Se for lhe ou lhes, objeto indireto. Sempre, 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 sempre. Vou falar mais uma vez, ó. Isso daqui é uma regra absoluta. Ixi, não vai mudar nunca. Isso. Agora, se aparecer nos, vos, me, se, te, o que acontece? Pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto. Eita, professor.
Como é que eu vou memorizar isso? Simples. Vou passar para você a estratégia agora. Vocês vão guardar essa bonequinha linda e maravilhosa que se chama POA. São os pronomes oblíquos átomos. Beleza? Então olha só, guarda aí. Essa aqui é a nossa bonequinha. Se tiver no rostinho da POA, objeto o quê? Direto. Se tiver no rosto, objeto direto. Se tiver nos bracinhos da POA, objeto o quê? Indireto. Gente, agora se tiver na saia, você só vai saber na hora se é objeto direto ou objeto indireto. Então vamos lá. Professor, o senhor tá falando o seguinte, que se eu estiver na balada, eu tô lá dançando, brincando, e eu encontrei uma mulher, conheci uma mulher chamada Poa. Cuidado com essa mulher. Você só vai saber o que tem debaixo da saia dela. Só na hora do vamos ver. Pode ser um objeto direto, pode ser um objeto indireto. Brincadeiras à parte. Mas aqui é só na hora de fazer o quê? A análise sintática. Professor, então eu tenho que pensar, raciocinar. Tem que raciocinar. Então primeiro a gente memoriza as regras absolutas, e aqui vocês estão se deparando com regras absolutas, e depois a gente aplica, raciocina em um caso concreto, no que nós chamamos de contexto. Tudo depende de um contexto, beleza? Isso é bom. Eu gosto dessa parte aqui de língua portuguesa porque nos obriga a raciocinar. Mais uma coisinha que vocês vão ter que memorizar, uma listinha dos verbos impessoais. Professor, que desenho é esse daqui? Então, aquele aluno que já jogou Free Fire, né? Free Fire e HS. Professor, não tenho. Headshot, ó. Eu gosto de falar para meus alunos, ó. Free Fire e Headshot, o HS. Vamos lá. Aqueles alunos que já jogaram isso aqui, né? Esse joguinho, eles sabem o que é Headshot. E aqui é só pra gente fazer uma referência. Eu coloquei essa imagem só para memorizar. Então, lembra do Free Fire para você guardar aqui essa informação aqui, que são os verbos impessoais, ó. Impessoais, o próprio nome já fala. Não tem o quê? Pessoa. Pessoa é o quê, professor? Sujeito. Uai, professor, então se aparecer um desses verbos na oração que eu estou fazendo a análise sintática, eu vou chamar de oração sem sujeito. Ah, então vamos lá. Qual é essa listinha? Primeiro, os verbos que expressam fenômenos naturais: chover, ventar, amanhecer, anoitecer, nevar, escurecer. Fenômenos naturais. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Quando a gente fala de tempo decorrido, a gente leva em consideração algo que já passou ou um fenômeno na natureza. Então, olha aqui. Estou fazendo aqui uns relâmpagos. Olha aí, ó. O verbo haver, com sentido de AEO. A, E, O. Lá, 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 lá. E, O. Acontecer, existir, ocorrer. Vocês não vão errar isso aqui, jamais. A, E, O. Beleza? O verbo ser, com sentido de DDD. Duração, data, distância. E o estar. Ah, professor. Então, todas as vezes que aparecerem esses verbos aqui, eu vou classificar a oração como oração sem sujeito, porque eles são verbos impessoais, não tem pessoas. Não tem o quê? Sujeito. Então aqui, ó, não tem sujeito. Simples assim, beleza? Perfeito? Então, próxima informação. Olha a fichinha aí para vocês. Tem uma observação importante, tá? Que a gente vai ver na Vera, que é essa daqui, ó, esse asterisco aqui, ó. É uma informação importante. Verbos que expressam o fenômeno da natureza, verbo fazer com o tempo decorrido ou fenômeno natural. AEO, acontecer, existir, ocorrer, o verbo haver. Verbo ser com data, duração, distância, o verbo estar. Anota isso aqui também. Se na hora da sua prova aparecer o se, o que ou haver, verbo haver, seu coração tem que disparar na hora. Se seu coração não disparar, pode ter certeza. Certeza, certeza, certeza. Que na hora do gabarito você vai chorar. Então, na hora da sua prova, apareceu isso aqui, ó. Coração tem que disparar. Tu, 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 tu. Aí você fala, opa, calma aí. Calma aí. Isso aqui é importante. Então, verbo haver com carga semântica de acontecer, existir ou ocorrer. Ele vai ser um verbo impessoal. Professor, o que são verbos intransitivos? Simples. Verbos intransitivos, ele não tem nem objeto direto,
nem objeto indireto. Então, olha só. Se você não anotou, peço para você anotar encarecidamente. Toda vez que o examinador falar, tal termo, tal expressão é um complemento de um verbo, o que complementa o verbo? O complemento de um verbo é um objeto direto ou objeto indireto. E o verbo intransitivo ele não tem esses complementos. Só que ele pode ou não ter o seu sentido completado por um adjunto adverbial. Agora, olha que interessante, professor. Quando a gente fala de transitividade verbal, adjuntos adverbiais, vou colocar aqui, ó, um adjunto adverbial, ou o predicativo, beleza? Vou colocar o predicativo aqui também para você, ó. Isso aqui é o adjunto adverbial, isso aqui é o predicativo, ó. Eita, esses meninos aqui, gente, eu vou contar para vocês. Esses dois aqui não tem jeito, tá? Por quê? Porque são dois termos infiéis. A gramática chama assim. Por quê? Eles podem ir com qualquer verbo, vocês acreditam? Verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação. Qualquer uma das 5 classificações que nós temos de transitividades dos verbos, esses dois safadões aqui, eles podem estar participando, beleza? Então, olha só. Quando a gente for ver o que é um verbo de ligação, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo, todos podem ter ali, dentro da sua oração, dentro da sua construção, um predicativo, pode ser de sujeito ou do objeto, ou um adjunto adverbial, beleza? Guarda essa informação que ela é importante. Vamos lá, dando continuidade. Olha só. O que é um verbo transitivo indireto? Mudou. Verbo transitivo indireto é o que nós chamamos de um verbo que tem como complemento, olha só, ele tem como complemento um objeto indireto. Opa, que lógico, né, professor? Então, ó, seu complemento vai ser um objeto indireto. Então, verbo transitivo indireto, complemento, objeto indireto. Professor, qual a diferença do objeto direto para o objeto indireto? O objeto direto e o objeto indireto. Olha só, o objeto direto, ele vai direto. Eu não tenho nada para poder atrapalhar quando a gente observa o complemento. Já o objeto indireto acontece isso aqui, ó. Como se fosse um quebra-mola. O que é isso, professor? Tem algo, é indireto. Então eu posso ter a preposição de, a, para, com, não importa. Aqui vai ter uma preposição. Então eu vou colocar a letra P aqui, beleza? Vou colocar a letra P para vocês não esquecerem. Então aqui vai ter uma preposição. Ele é iniciado por preposição. Então olha só o que vai acontecer. Um objeto direto, direto. É um elemento que não se inicia com preposição. Já o objeto indireto, ele é o complemento de um verbo. Pode ser o verbo transitivo indireto ou o verbo transitivo direto e indireto. E esse complemento, ele inicia-se com preposição. Só que tem uma cereja do bolo aqui que vocês precisam saber. Essa preposição, ela pode estar escondida. Como assim, professor? Implícita. Então ela pode aparecer lá explícita, um azinho, um de, um com, um para, por aí vai. Só que ela pode também estar implícita. Sério, professor? Sério. Esse complemento ele vai admitir as perguntas algo ou alguém. E mais uma vez, ó, os dois safadões aqui, ó, vão com qualquer um. Eles também podem aparecer em uma construção de um verbo transitivo indireto. Professor, o que seria essa preposição implícita? Por favor, me explica. Gente, acabamos de ver. Na saia da Poa, lembra, olha só, aqui pode ser um objeto indireto, né? Na saia da Poa, aqui nos bracinhos dela, sempre, o lhe ou lhes vai ser objeto que é indireto. Então, olha só, tá fazendo referência a um substantivo, um nome, mas não tem preposição que explícita que me ordena, ela tá o que implícita. É o que aconteceu, beleza? Então vamos lá, dando continuidade. Olha só, o que é um verbo transitivo direto? Mudou. Ah, professor, simples demais. O verbo transitivo direto ele tem como complemento o objeto direto. Perfeito, acabou. Que é um elemento sem preposição. Não tem preposição. Beleza? Admite as perguntas algo a alguém. E olha os dois safadões aqui de novo.
Rapaz, esse adjunto adverbial e esse predicativo, eles são demais da conta, hein? Por quê? Porque eles vão com qualquer um. É isso mesmo. Beleza? Então vamos lá. São regrinhas que a gente está memorizando aqui. Próximo. Agora eu quero fazer uma outra observação, porque poucos alunos percebem isso aqui na prova. Você empregou, você escreveu um verbo, e esse verbo ele é um verbo transitivo, direto e indireto. Opa! Aqui é simples, professor. Ele vai ter um objeto direto e ele vai ter também um objeto indireto. Dois complementos. Só que olha só. Gente, por favor. Foi empregado o verbo transitivo direto e indireto? Dois complementos. Um complemento a gente vai chamar de objeto direto e o outro de objeto indireto. Qual vai ser o objeto indireto? Aquele que se inicia com preposição ou que está lá na poa, nos pronomes oblíquos átomos. O lelê, nos, vos, beleza? A gente vai trabalhar essa ideia, eu vou ensinar para vocês como vocês vão memorizar. Aí agora olha só que interessante, professor. Então é o seguinte, se eu empregar um verbo transitivo direto e indireto e colocar dois objetos diretos, tá errado, gente. Um vai ter que ter uma preposição. Perceber a sutileza? O examinador pode fazer isso na sua prova, beleza? Então aqui eu tenho dois complementos diferentes. Um vai ser objeto direto, outro objeto indireto. Responde a pergunta algo a alguém. Pode ter os dois termos infiéis. E quando não estiver implícita a preposição, a gente tem que perceber. A preposição ela vai acompanhar o que? O objeto indireto. Então, o que? Eu tenho dois sintagmas. Um inicia-se com preposição e o outro não. A preposição a aqui. Esse daqui vai ser objeto indireto e esse aqui é objeto direto. Nós veremos isso na prática, beleza? Aqui eu tenho verbo de ligação. Gente, quando fala de verbo de ligação, aí o aluno fala assim, professor, tem uma lista, né? Tem. Então, para ser verbo de ligação, tem que estar na listinha. Existe uma lista com 10 verbos de ligação. Vou ensinar vocês como que vocês vão guardar esses 10 verbos. Então, olha só. Ele não tem objeto direto, não tem objeto indireto, mas pode ter em sua estrutura um adjunto adverbial e a nota deve. Eu não estou falando que pode, estou falando deve. É obrigatório. Tem que ter um predicativo do sujeito, senão não vai ser verbo de ligação. Então são requisitos para o verbo de ligação. Tem que estar na listinha dos verbos de ligação e tem que ter um predicativo do sujeito. Se você esquecer isso daqui, vai errar uma questão simples na sua prova. Beleza? Professor, como é que eu vou memorizar esses 10 verbos de ligação? Olha só. Como é que você vai memorizar? Aqui está a listinha, né? Você vai lembrar de uma face. Face, professor? É. O que é uma face? Gente, uma face é um rosto. Aí é só desenhar o rostinho. Olha que simples. Ó, duas orelhas, dois olhinhos, um narizinho e uma boquinha. Vamos lá. Olha só que legal. Professor, ficar, andar, continuar, estar. É a face. Parecer, permanecer, viver, virar, tornar-se, ser. Acabou. Esse aqui são o quê? São os 10 verbos que podem ser verbo de ligação, porque para ser verbo de ligação, acabamos de ver, tem que ter um predicativo do sujeito. Ah, professor, verdade. Então vamos lá. Ficar, andar, continuar, estar, tornar-se, viver, virar, parecer, permanecer e ser. Aí aqui a gente tem virar com carga semântica de tornar-se, viver com carga semântica de estar, andar, que está também. Então vamos lá. Aqueles verbos que expressam um estado, esses aqui é mais fácil você observar na hora de estar classificando, observar onde que a gente tem as demais referências, e aí a gente vai ter a listinha mais um predicativo do sujeito. Nós estaremos diante, sim, de um verbo de ligação. Mas tem que estar na listinha, tem que ser um desses verbos e tem que ter um predicativo do sujeito, beleza? Então vamos lá, professor. Então é só lembrar da face. Isso. Por quê? Porque para ser um verbo de ligação, você vai ter que ter um predicativo do sujeito. Então tem uma listinha de 10 verbos que vocês precisam memorizar. Tá aí a ficha. Olha o desenho aí. É só olhar todo dia e ficar resgatando. Gente, isso aqui é mais poderoso do que tudo. Isso aqui se chama o quê? Uma estratégia por evocação. Então, ó, ficar, andar, continuar, estar, aparecer, permanecer, viver, virar, tornar-se, ser. Beleza?
São os 10 verbos de ligação, tá? E a face, e a face você vai lembrar de um roxinho. Tem que ter um predicativo do sujeito, beleza? Então vamos lá, olha só. O que a gente tem de importante que a gente acabou de observar? Professor, existem 5, vocês não podem esquecer isso aqui, 5 transitividades do verbo, que é o que a gente está buscando agora, a gente vai fazer as análises. Pode ser um verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação. Qual a diferença deles? Vamos lá. Primeiro, um verbo intransitivo ele não tem nem objeto direto nem objeto indireto. O verbo transitivo indireto ele não tem objeto direto, mas ele tem objeto indireto. O verbo transitivo direto ele tem objeto direto, mas não tem objeto indireto. E o verbo transitivo direto e indireto ele tem 2 complementos, objeto direto e objeto indireto. Já o verbo de ligação ele não tem nem objeto direto nem objeto indireto. Aqui eu tenho uma lista, L10, lista com 10 verbos, mais um predicativo do sujeito. Para você não esquecer, não é predicativo do objeto, é do quê? Do sujeito. Olha o tamanho. Você não vai esquecer isso aqui, eu duvido você esquecer esse S desse tamanho aqui, beleza? São 5 as transitividades verbais que nós temos. Professor, beleza. Então a gente tem que ter em mente essas regras absolutas para que a gente possa evoluir com qualidade na matéria. E aí, gente, não tem para onde fugir. Primeiro você guarda esse conhecimento que a gente chama de conhecimento mecânico, aí a gente começa a aplicar, a gente começa a raciocinar em cima das orações. Tem algumas orações aqui, a gente vai ver o que o examinador pode aprontar e a gente vai lá fazer a nossa transitividade, beleza? Entender a transitividade verbal. Professor, o que é um adjunto adverbial? Aqui eu quero que você tome 2 cuidados. Primeiro, nós aprendemos que o advérbio é invariável, mas as locuções adverbiais, não, elas podem que? Flexionar, tá bom? Então, adjunto adverbial, a palavra-chave é essa daqui, ó. Circunstância. Ele expressa uma circunstância. Então, responde a seguinte perguntinha. Onde, quando, por quê, como, para quê, com quem, quanto. Uai, como assim? A gente tem onde, lugar, quando, tempo, por quê, para quê, concessão, conformidade. Então, nós temos vários. O que eu preciso guardar, professor, de perigoso? Isso daqui, ó. Nem todo adjunto adverbial poderá ser subcategorizado. O que é isso, professor? Pode aparecer algum adjunto adverbial na sua prova e você falar assim, eu não sei se é de modo, de tempo, de lugar, não sei. O examinador vai ficar se preocupando com isso? Não. Esses divergentes, que pode causar ambiguidade, ele nem coloca. Porque se ele colocar, aí é passível de recurso. Então o que a gente tem que guardar? A gente tem que guardar o seguinte, que todas as vezes que a gente vê um adjunto adverbial, o examinador, na maioria das vezes, ele vai separar esse sintagma para a gente, mas pode ser também que ele peça para a gente separar, mas na maioria das vezes ele separa. Agora, eu não consigo subcategorizar, classificar todos. Então, um ou outro, eu só sei o quê? Ah, não, é um adjunto adverbial. Beleza? Cuidado. Essa informação ela é importante. Beleza? Dando continuidade aí. São os termos o quê? Infiéis. Então, resumo. Expressam circunstância. O advérbio ele é invariável, mas a locução adverbial ela pode variar. Nem todos podem ser subcategorizados. Suas classificações: modo, tempo, lugar, intensidade, dúvida, afirmação, negação, causa, finalidade, concessão, companhia. E olha só, os dois são o quê? Infiéis. São termos que vão com qualquer um dos verbos, beleza? O que a gente está aprendendo? Encontrar um verbo intransitivo, um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto indireto, um verbo de ligação, um verbo transitivo indireto, beleza? São as 5 transitividades verbais que nós temos. E o predicativo. A gente precisa saber o que é um predicativo também. O predicativo ele expressa qualidade, característica, estado. Então, são expressões que vão qualificar, caracterizar ou indicar um determinado tipo de estado. Pode ser um adjetivo, pode ser as locuções adjetivas, substantivos, pronome, locução pronominal, pode ser numeral. São o que também? Infiéis, beleza? Podem se referir ao sujeito ou objeto. Ah, professor, então se ele fizer referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito. Mas se ele fizer referência a um objeto, é um predicativo do quê? Do objeto.
Só isso, só isso. Beleza? Então, olha só. Aqui já tem algumas informações melhor apuradas, digamos assim. Mas o que eu quero que vocês guardem? Que ele pode vir um predicativo do sujeito. Ó, a vida é isso. Beleza? Ó, predicativo do sujeito. O que é isso? A vida. Ele pode vir o quê? O predicativo do sujeito, ele pode vir em formato de um pronome. Nós éramos 4. O predicativo do sujeito pode vir em formato de numeral, ó. Predicativo do sujeito, qualidade, estado ou característica nossa. Alguém considerou, ele considerou o projeto um bom plano. Pode vir em forma de quê? Pode vir predicativo do objeto. Então, o que é um bom plano? O projeto, tá bom? Objeto direto, predicativo do objeto. Ela saiu nervosa do local. Então, nervosa, quem saiu nervosa? Ela. Então, aqui é um predicativo do sujeito. É só pra gente ter essa referência mesmo, beleza? Dando continuidade. Falou em predicativo. Qualidade, estado ou característica. Igual adjunto adverbial, são termos infiéis. E ele pode ser substantivo, numeral, adjetivo, pronome ou uma locução, né? Desses termos aqui. Agora, olha que interessante. Não pode ser o artigo. O artigo estaria aqui, né? Na mãozinha da Aninha, da Ana P. Você já conhece a Ana P, né? A Ana P é a namorada do substantivo. Qualquer palavra que se liga ao substantivo só pode ser Ana P. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Beleza? Então, olha só, professor, mas o que eu preciso saber, guardar de regras absolutas? Gente, objeto direto é o quê? É o complemento ou do verbo transitivo direto ou do verbo transitivo direto e indireto. Beleza? Não exige preposição, responde algo a alguém, que é a perguntinha. Pode ser nome, pode ser pronome, pode ser orações, pode. Já a gente vai ver. Olha a pô aqui, ó. Apareceu um ozinho, o deixaria. Aqui eu tenho um pronome oblíquo ato, a poa. Então, se tá no rostinho da poa, é objeto quê? Direto. Ó, Rafael encontrou um caminho. Encontrou o quê? Um caminho. Então, o que a gente tem aqui nesse um caminho? Uai, professor, um caminho a gente tem um nome. Objeto direto, porque não se inicia com preposição. Espero algo. Pode vir em formato de oração, espero isso. Então, aqui, objeto direto também. Já a gente vai fazer classificações mais pontuais para a gente evoluir juntos, beleza? Por fim, o que é um objeto indireto? Professor, objeto indireto é aquele complemento, é um complemento. Complemento, se você ainda não anotou, anote. Complemento de um verbo transitivo direto. O que é o complemento de um verbo? Complemento tem que ser objeto direto ou objeto indireto. De um verbo transitivo indireto ou de um verbo transitivo direto e indireto. Que tenha como complemento o quê? Objeto indireto. Responde algo a alguém, pode vir em formato de nome, pronomes, pronome, oblíquo, ato. Orações. Olha só, gostava de. Olha a preposição aqui, ó. De coisa simples. Iniciou com preposição, objeto indireto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ó, jamais lê. O lê é um pronome oblíquo ato. Diria a ele. Olha a preposição aqui, ó. A ele. Então, se tá no bracinho da pô, lê, objeto o quê? Indireto. Necessitava de alguma coisa, né? De que eu apoiasse, necessitava disso. Ah, pode vir até mesmo em formato de oração. Sim. As orações subordinadas substantivas, a gente vai ver objetivo direto, objetivo indireta, beleza? E aí, pessoal, existe uma peculiaridade aqui, tá? Muitas pessoas se perguntam assim, ó, professor, o que é um objeto direto preposicionado e por que ele existe? Aí vocês vão aprender agora. Tem verbos na língua portuguesa, verbos especiais, inclusive esse daqui é um dos verbos especiais. Por exemplo, o verbo amar, ele sempre vai ser um verbo transitivo direto. Amar o quê? A Deus. Mas, professor, o complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto. No entanto, olha o que aconteceu aqui. Apareceu uma preposição. E essa preposição aqui, ela vai ser de uso obrigatório. Então, eu tenho aqui como complemento do verbo um objeto direto, mas esse objeto direto está com preposição. Nós chamamos de objeto direto
preposicionado. Aí eu vou falar agora com vocês, né? O que pode acontecer? Existe uma listinha de verbos que a gente tem que memorizar. A gente tem que estudar, não tem para onde fugir. Outros a gente vai consultando em dicionário de regência, não tem para onde fugir, a gente tem que fazer isso. E aí, o que a gente leva em consideração? Que o verbo amar, ele está dentro dessas listinhas de verbos especiais. O que é um verbo especial? Ele é um verbo transitivo direto. E esse verbo transitivo direto, ele tem que ser empregado como verbo transitivo direto, ele tem como complemento o objeto direto. Daí entra uma outra ideia, que eu tenho que utilizar aquela preposição para fazer sentido, ok? E aí a gente coloca essa preposição. E esse complemento ele vai ser classificado como objeto direto preposicionado. É isso. Então é o seguinte, professor, mais uma de regra absoluta, e isso. Amava mim, não, amava a mim. Só que esse a mim é o quê? Professor, é um objeto direto. Só que esse objeto direto está com preposição, então a gente chama de objeto direto preposicionado. Então o examinador ele pode cobrar isso aqui de você, beleza? Por fim, não se esqueçam, a gente vai fazer algumas classificações, alguma análise, né? Só que na POA, esses desenhozinhos tem que estar na massa cefálica, você tem que decorar. A POA aqui eu quero ensinar um negócio para vocês. Professor, eu achei fácil memorizar o que está no rosto, né? Tá tudo redondinho, o, a, os, as. No bracinho também, lelês. E como é que o senhor memorizou aqui embaixo? Se vocês perceberem, eu memorizei bem assim, eu coloquei até de verde, né? Novo MST. MST. Aí eu vou colocando aqui, ó. Nos vos. Foi assim que eu memorizei o que tá na saia da POA. Beleza? Então tá aqui mais uma dica aí para vocês, para que vocês não se esqueçam. E o que tá na saia da POA pode ser objeto direto ou pode ser objeto indireto. Vamos lá! No próximo bloco, nós vamos fazer algumas transitividades verbais. Eu vou alertar os senhores da importância de utilizar a ordem adequada, memorizar essas regras absolutas para a gente não perder questão importante na nossa prova. Então a gente precisa fazer a análise correta. Poxa, professor, é que eu não aprendi assim, para mim tá tudo muito novo. Gente, essa é a maneira correta, a maneira séria, para a gente não errar. Não dá para ficar pegando macetezinho que às vezes não vai dar certo na prática. É um cuidado que eu sempre falo para meus alunos. Então, se você está tendo a oportunidade de aprender da maneira correta, aprende de uma vez por todas e nunca mais erre, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.